Então tá lá, atividade 4. Depois da descoberta de Jaqueline, sua irmã disse que há calculadoras com 8, 9 ou 10 casas decimais e que os valores decimais do número irracional não formam um período como nos números racionais. Eu vou até marcar aqui para vocês, não formam um período como nos números racionais, tá? Ela disse que encontrou em uma pesquisa que alguns computadores apresentam o valor de raiz de 2 com bilhões de dígitos e não são encontrados períodos que se repetem nesse número. Com essas informações, é possível concluir que raiz de 2 é um número racional ou irracional. Tá. Primeiro a gente precisa entender o que é um número racional e o que é um número irracional. O número racional, ele vai ser aquele número que ou é uma divisão, essa divisão se apresenta na forma de uma fração, ou ele é um número decimal, que aí no caso é o resultado da divisão. E o número racional, ou ele vai ter uma quantidade limitada de casas decimais, se você fizer a divisão. Por exemplo, se você dividir 2 por 4, ou 1 meio, né, 1 dividido por 2, você vai chegar em 0,5, eu tenho só uma casa decimal. Mas se você dividir o 2 por 3, aí você vai ter uma infinidade de casas decimais. Porém, serão sempre os mesmos números nas casas decimais. 2 dividido por 3 dá 0,66666 indefinidamente. Esses são os números tidos como números racionais, que são uma divisão no resultado de uma divisão. Já os números irracionais, ele tem bem essa propriedade, tem essa diferença com relação aos números racionais. Qual é? Eles têm números depois do número inteiro nas casas decimais, infinitos números nas casas decimais, mas esses períodos não se repetem, ou seja, aí a gente não pode dizer que esse número seja uma dízima periódica, que nesse caso, quando o número se repete muitas vezes, ele é uma dízima periódica, entendeu? O número se enquadra nos números irracionais, tá? Então, respondendo aqui, e o que é interessante a gente saber, turma, é o seguinte, tem vários números que atendem essas características. O número áureo que a gente viu, do retângulo áureo, é esse número, 1,618, ele segue indefinidamente sem repetir um período, então ele não se torna uma dízima. E qualquer número de uma raiz quadrada não exata também vai ser um número que vai ter uma infinidade de casas decimais que não terão padrão, ou seja, não se repetirão. E, portanto, se encaixarão aí no conjunto dos números irracionais. Tá bom? Seguindo aqui nosso aprendizado, e aí a gente vai usar a calculadora também, tá? Aqui só para fazer uma retomada. Fala aqui, analise as questões abaixo e responda. Quantos números inteiros existem entre os irracionais menos 5 e mais 5? Então, vamos fazer o primeiro irracional aqui na nossa calculadora. 5. A raiz quadrada dele vai ser 2,23. Então, entre menos 2, vamos arredondar aqui para 2,24, tá? Menos 2,24 e 2,24, tá? Ponto. Quantos números inteiros nós temos entre esses dois números? Se a gente traçar a reta numérica, repara, eu tirei a raiz quadrada de 5 aqui e vi o número negativo e o número positivo. Então, eu tenho menos 2, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Portanto, temos 5 números. 1, 2, 3, 4, 5. E repara, números inteiros, tá? Então, temos 5 números, tá? Bom, já sabedores aqui, quantos números reais existem entre menos 5 e menos raiz de 5, menos raiz quadrada de 5 e raiz quadrada de 5? A questão é a seguinte, turma. Agora vamos analisar friamente. Números inteiros, ele atende qual característica? Eles são ou os naturais, né, que são os positivos, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim rumo ao infinito, ou eles são os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim aumentando de 1 em 1 ou diminuindo de 1 em 1. Esse é o caso dos números inteiros, tá? Bom, os números reais, eles já contemplam quem? Os números naturais, os números inteiros, os números racionais e os números irracionais. Então, nesse caso, repara, se eu tenho menos 2,24 e 2,24,
eu tenho entre esses dois números, por exemplo, o 2,24 menos 2,20 menos 2,241, certo? E o 2,239. E se a gente for contar todos os números, a gente não vai conseguir. Por quê? Existem infinitos números entre esses dois números, tá? Então, quantos números reais existem entre menos raiz quadrada de 5 e raiz quadrada de 5? Infinitos números, tá? E aí a gente não dá conta de contar todos esses números, tá bom? O próximo aqui está bem tranquilo de resolver. Quantos números naturais existem entre 1,25 e 3,01? E aí, nesse caso, eu vou ter que número natural? Ó, repara só. Quantos números naturais existem entre 1,25 e 3,01? Não tenho 1, tá? Aqui já passou de 1. Então, eu vou ter o 2 e o 3, tá? Porque chegou em 3, passou um pouquinho de 3. Então, o 2 e o 3. Portanto, dois números naturais. Tudo bem? Deu para entender aí o que eu quis dizer? Por quê? Repara, ele pergunta entre 1,25 e 3,01. Se eu traçar uma reta numérica, eu vou fazer uma reta aqui de exemplo. Imagina que aqui eu tenho o 1, aqui eu tenho o 2 e aqui eu tenho o 3. Deixa eu até apagar esse trechinho aqui para ficar mais bonito da gente enxergar. Pronto, apaguei aqui. Ó. O que eu quero que vocês reparem é o seguinte, ó. 1,25 ele já passou do 1. Não passou do 1? Ele deve estar mais ou menos aqui, ó, com 1,25, tá? Nesse ponto aqui, deixa eu fazer uma bolinha. E o 3,1, ele está mais ou menos aqui, ó, tá? Bem próximo do 1. Aqui, inclusive, não está muito preciso. Deixa eu aumentar até aqui para vocês enxergarem. Tá vendo? Então, repara. O 1,25 estando aqui, quando ele me pergunta quantos números naturais existem entre o 1,25 e o 3,1, existem quem? Quais números naturais? O 2 e o 3, tá? Eu não posso considerar o 1, porque o 1 não está entre. Quem que está entre esses dois números? Nessa marca aqui, ó, que eu estou fazendo para vocês, estão todos os números naturais contemplados. Agora, se ele me perguntar quais são os números reais que estão entre 1,25 e 3,01, eu não posso dizer todos os números reais, mas eu vou ter aqui uma infinidade de números, porque eu vou ter 1,5, 1,51, 1,52, 1,53, 2,01, né? E vários outros números aqui entre esses dois números aí da reta numérica, tá bom? Então, é isso que ele está querendo dizer, ele está querendo perguntar. Agora, ó, da mesma maneira aqui, ó. Quantos números irracionais existem entre 1,62 e 1,73? E aí, ó, da mesma maneira, vamos fazer aqui uma reta numérica. Então, aqui eu tenho o 1 e aqui eu tenho o 2. Então, deixa eu aumentar aqui para vocês enxergarem bonitinho o que eu estou querendo dizer para vocês. Ó. Aqui, entre o 1 e o 2, eu tenho o 1,5, certo? Então, se aqui é 1,75, 1,6 deve estar muito próximo aqui, ó. 1,6 está nesse ponto aqui, ó. Aproximadamente, tá, turma? 1,62. E 1,7, ó. 1,7, se aqui é 1,75, 1,7 deve estar nesse ponto aqui, ó. Tá? Então, aumentando mais ainda para vocês verem. Repara, ele está perguntando quantos números irracionais existem nesse trechinho aqui. E aí, a resposta vai ser a mesma resposta que a gente deu na outra questão. Números irracionais ali, que são aqueles números cujas casas decimais são infinitas e não se repetem, eu também posso dizer que eu tenho infinitos números irracionais. Deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil a gente enxergar. Tá? Então é interessante você observar a característica de cada um dos números para você ser capaz de dizer quantos tem em determinado intervalo da reta numérica. E é importante, quando você tiver dúvidas a respeito de intervalos entre números, você saber traçar a reta numérica e identificar lá certinho onde você vai encontrar um número ou outro, tá bom? Com a reta numérica,
fica muito mais fácil de resolver. E a questão 3 aqui fala, ó, Juliana comentou com sua irmã que qualquer ponto da reta numérica tem um único número real correspondente e que todo número real tem um único ponto correspondente na reta. Então, olha, qualquer ponto da reta numérica tem um único ponto, um único número real correspondente. E todo número real tem um único ponto. Então, uma coisa depende da outra. Sabendo disso, que estratégia você usaria para representar cada número real abaixo na reta numérica? Eu tentaria fazer o seguinte. Aqui é uma resposta muito pessoal de vocês. Mas eu tentaria fazer por aproximação. Eu traçaria a reta numérica, né? E aí eu colocaria o número na forma decimal. E aí eu faria por aproximação. Então, isso aqui é uma resposta pessoal, tá, turma? Isso aqui, eu estou dizendo que eu faria assim, da forma como a Juliana fez, por exemplo, para encontrar a raiz quadrada de 2. Então, ela fez como aquilo? Ela fez por aproximação. Então, eu tentaria, da mesma maneira, tentaria por aproximação na reta numérica, ok? Mas aí é você quem vai dizer qual a melhor estratégia que você utilizaria para representar. Eu tentaria por aproximação. Como eu fiz aqui, ó, quando eu desenhei esses dois números, por exemplo, o 1,75, que está aqui, que vocês enxergam aí, eu coloquei mais ou menos próximo daqui, né? Porque, ó, aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 2. Metade de 1 e 2 é 1,5. Bom, se metade de 1 e 2 é 1,5, essa metade, ó, entre 1,5 e 1,2 vai ser 1,75, vai estar próximo daqui. Então, eu imagino que 1,70 está aqui bem próximo. Tá vendo? É essa a estratégia de aproximação que eu utilizaria lá para encontrar esses números que ele listou aí para gente. 1,0234556 menos 1,105 e assim por diante. Tá bom? Então, vamos quase finalizando aqui o nosso exercício. E aí ele fala aqui, ó. Classifique cada afirmação em verdadeira, V, ou falsa, F, reescrevendo as falsas de modo a torná-las verdadeira. Depois represente os números na reta numérica. Bom, aí ele fala lá. Na reta numérica, o ponto que representa o número 5 meios está localizado entre 1 e 2. Isso aqui é falso, né, turma? Porque, ó, 5 dividido por 2 é 2,5. 2,5 passa do 2. Então, essa afirmação é falsa. Próxima questão. Na reta numérica, o ponto que representa o número raiz de 2 está entre 2 e 3. Também é falsa, que a gente viu que raiz de 2 está próximo de 1,4, né? 1,41. Então, também é falsa. Na reta numérica, o número 4/3 está mais próximo do zero do que de raiz de 7. Vamos pegar a calculadora para pensar aqui, ajudar a gente a pensar. Vamos lá. 4 dividido por 3 é igual a 1,33333, né? E raiz de 7? Raiz de 7 é 2,64. Então, vamos escrever aqui, ó. Aqui deu 2,64. Para arredondar, eu tenho 2,65. É a raiz de 7. E o 4 dividido por 3 é 1,3. E aqui é uma dízima periódica, por isso que eu coloco esse tracinho. Ele está mais próximo de 0 do que de raiz de 7. De 0 ele está a 1,3, né? E de 2,65. É para você fazer isso aqui subtraído de 1,3, que vai dar 1,34. Então, repara, ele está mais próximo sim do zero. Porque do zero ele está a 1,3333. E do 2,65 ele está a 1,34. Olha, 0,01 de diferença. Então, a afirmação aqui, deixa eu pegar aqui, a afirmação aqui é verdadeira. Certo? E, para finalizar, na reta numérica, o número 1/2 está mais próximo do zero do que de 1. Do zero, 1/2, isso aqui é 0,5. Ok? Então, ele está a 0,5 do zero. E a 0,5 do 1 também. Então, ele está no meio do caminho. Ele está tão próximo de zero quanto próximo do 1. Bom, esses são os exercícios que a gente teve aí para aprender o que são os números irracionais. Que números são esses?
Normalmente a gente vai encontrar esses números quando a gente tiver raízes quadradas não exatas, né? Como, por exemplo, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, ou quando esses números forem números com casas decimais, números decimais cujo período não se repete. Tá bom? Bom, é isso que eu tenho para dizer da aula de hoje, turma. Agradeço muito a audiência de todos vocês. Se você chegou até aqui, que você está a fim de aprender, então já dá uma fortalecida no canal, se inscreva, deixa o seu like, né? Compartilha o seu vídeo com seus amigos aí e até a próxima. Um beijo do professor. Tchau. Till my shadow turns to sun rays, and on